Alvoreço em meu nono estudo. Qual o papel da Constituição? Eu sei que estou nadando contra a maré, em um mar de canais e podcasts que disseminam falsos axiomas e fofocas. Eu insisto que a boa educação, baseada em virtudes, deve ser evidenciada. Entendam, meus irmãos, a verdade liberta e é essencial o autoconhecimento. Dentre essas verdades, eu creio que o direito constitucional deveria ser ensinado nas escolas, logo após o estudo primário e até o fim. Daria magnitude do que é cidadania e de como exercê-la. É muito fácil dizer sou cidadão, mas o que significa? Qual a extensão valorativa dessa afirmação? A seguir veremos. Por conceito, podemos dizer que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. É a decisão política fundamental. É a norma pura, o dever ser. Explico. É a Carta Fundamental de Estabelecimento Estatal, formalização dos poderes e organização política. É um conjunto de ideias formais que determinam a origem de um Estado. Para nós, é um livro. Em princípio, a Constituição apaga todos os direitos e deveres passados e traça regras para o futuro. Tudo o que com ela for divergente será não recepcionado ou será considerado inconstitucional a partir do momento de sua implementação. A importância disso é que deixa claro como o dito novo governo irá tratar todos os temas relativos à sociedade, poderá permitir uma maior ou menor extensão dos direitos dos seus cidadãos. Essa Constituição pode estabelecer uma democracia, uma ditadura, uma monarquia, vai delimitar o direito civil, valorar o direito penal, quantificar o direito tributário, etc. Vamos pensar em um contrato, um pacto social que a todos será aplicado indistintamente. Será um Estado de direito. O contrário disso seria uma anarquia e vigoraria a lei do mais forte em cada situação concreta. A doutrina diverge quanto aos objetos da Constituição, quero dizer, aquilo sobre o que ela deve tratar. A princípio, e na opinião deste palestrante, pode-se dizer que uma Constituição deveria se resumir aos fatores importantes do Estado e deixar que as leis inferiores cuidem de todo o resto. De outra maneira, teremos uma Constituição excessivamente extensa e propensa a se tornar uma mera folha de papel. Imaginem, por exemplo, os 10 mandamentos cristãos. Resumem todo um código de conduta moral e ética a ser seguido por um povo. Quando lemos não matarás, não é visto ali as excludentes de ilicitude, e elas existem, até mesmo no livro sagrado. A ver que uma Constituição autodeclarada enxuta deve se limitar a assuntos como 1. As normas que regulam a estrutura do Estado, dos poderes, da forma e sistema de governo. 2. As Forças Armadas e Segurança Pública. 3. Tributação, orçamento e organização financeira privada. 4. Os direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos trabalhistas. 5. Os elementos socio-ideológicos que a constituem. 6. Princípios. 7. Visão de futuro. Devemos recordar que todos estes objetos de matéria constitucional devem delimitar regras gerais, não devem ser específicos. Assim sendo, torna o texto extenso, não cognitivo. Excesso de dados gera inconsistência de informações, inevitavelmente. A independência do Brasil data de 1822. São mais de 200 anos de história. Dentro deste mesmo período, tivemos 7 constituições. A de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967 e a de 1988, nossa última Constituição. Isso dá uma média de 28 anos de idade para cada Constituição. A atual já tem mais de 35 anos de idade. De maneira alguma quero dizer que uma Constituição caduca. Ela envelhece bem ou envelhece mal, se foi ineficientemente formatada em sua origem ou se maltratada a posteriori. A Constituição contemporânea dos Estados Unidos foi escrita em 1787, ratificada em 1788 e entrou em operação em 1789, com 7 artigos e consta de somente 27 emendas.
A atual Constituição do Brasil foi promulgada em 1988, tem 250 artigos e consta atualmente de 132 emendas. É uma Constituição extensa, prolixa e frequentemente vilipendiada e maltratada por políticos desinteressados ou tecnicamente reprováveis. Nas palavras de José Afonso da Silva, em seu livro de Curso de Direito Constitucional Positivo, 1992, diz que o Constituinte rejeitou a Constituição sintética, que é a Constituição negativa, porque construtora apenas de liberdade negativa ou liberdade impedimento, oposta à autoridade, modelo de Constituição que, às vezes, se chama de Constituição garantia. Assumiu o novo texto a característica de Constituição dirigente, enquanto define fins e programas de ação futura, menos no sentimento socialista do que no de uma orientação social-democrática imperfeita, reconheça-se. Vamos debater agora o título deste discurso, quer seja, qual o papel da Constituição. E sem delongas, já afirmo, é a sua supremacia. Uma Constituição bem escrita, bem elaborada e mantida por políticos probos, pouco será modificada e fará o papel a que se propõe. Será lei sobre todas as leis, que impedirá rompantes de poder. Conforme dispõe José Afonso da Silva em seu livro Curso de Direito Constitucional Positivo, 2005, e Pinto Ferreira em seu livro da Constituição, 1996, a rigidez constitucional decorre da maior dificuldade para sua modificação, se comparada a uma lei ordinária. Dessa rigidez emana o princípio da supremacia da Constituição, que é a pedra angular em que se assenta o edifício do moderno direito político. A Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico, confere validade e todos os poderes estatais são legitimados na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela delimitado. Eu conseguiria, a grosso modo, dizer o seguinte: em um microcosmo, um contrato feito entre dois homens que fecham um negócio é a Constituição entre eles, pois ali delimita direitos e deveres. Na seara do direito civil, existe uma máxima que sempre me encantou por sua brutal verdade. Um contrato entre dois homens desonestos não serve para nada. Um contrato entre dois homens honestos também não serve para nada. O contrato só servirá quando existe um honesto e um desonesto, em que uma das partes prejudicada busca a tutela jurisdicional para que seja resolvida a contenda. Agora, alargando este mesmo exemplo para o macrocosmo de uma nação e sua Constituição, outrora contrato, se esta Constituição não é respeitada e repetidamente violentada, ela será uma mera folha de papel. E, ao contrário do exemplo anterior, não há ninguém para recorrer. Por isso, a importância de eleger pessoas probas e técnicas. Em honra ao grande arquiteto do universo.